do Eterno e a Shalom do Eterno possa reinar no seu coração. Hoje nós iremos falar a respeito dos tropeços ou até mesmo quando caímos. Nós aprendemos quando caímos? O Eterno nos leva a tropeçar para que possamos aprender? Então nós vamos falar a respeito deste assunto. Às vezes é necessário cairmos para sermos provados, purificados e embranquecidos. E alguns dos entendidos, isso está escrito em Daniel 11:35, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, ou seja, limpos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. O que significa a palavra cair? Falando de pessoas, significa perder o equilíbrio, levar uma queda, ele quis correr e caiu, atirar-se, cair aos pés de alguém, tornar-se, cair doente, ser atacado, mal súbito, cair em mãos inimigas, sucumbir, cair no campo de honra. Frases com o verbo cair. Bill Gates, ele escreveu: o sucesso é o professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. Outro, Teresa de Avilar. Uma prova de que o Eterno esteja conosco não é o fato de que não venhamos a cair, mas que nós levantemos depois de cada queda, né? O cair pode trazer várias consequências para quem sofre a queda, tais como ser motivo de Lashon Hará, que é a língua má, ou língua maledicente, que faz fofoca, piadas, zombarias e chacotas por parte dos ímpios, que ao agirem assim, eles se enquadram literalmente a esses textos das Sagradas Escrituras, que está escrito em Salmos 11, Terrilim 11, 2 a 6. Pois eis que os ímpios armam um arco, põem a sua flecha na corda, para atirarem as ocultas aos retos de coração, quando os fundamentos são destruídos. Que pode fazer o justo? O que pode fazer o justo? O Eterno está no seu santo templo, o trono do Eterno está nos céus, e os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Eterno prova o justo e o ímpio, e a sua alma odeia o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre, um vento abrasador será a porção do seu corpo. Em Mishlei, Provérbios 16:28 está escrito: o homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Porém, o que muitas pessoas não sabem é o fato deste pecado de Lashon Hará, que é língua maledicente, que faz fofoca ser tão grave diante do Eterno nosso Elohim, quanto qualquer outro pecado. Por isso mesmo convém entrar bem para o que disse Yeshua sobre quem está apto para tirar a primeira pedra. Ele disse: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de vós, entre vós, está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Em Terrilim, Salmos 15, do 1 ao 3 está escrito: mas também será motivo de misericórdia, socorro e orações por parte dos justos que hão fazerem isto. Eles se alinham perfeitamente com esse texto bíblico. Quem, Eterno, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo.
Dois exemplos de queda de servos do Eterno, cujo propósito do Eterno foi de provar e purificar e embranquecer os mesmos. Quem são? Kefas, Pedro, né, em português. A queda de Pedro, de Kefas, em negar Yeshua é bem conhecida, contudo se faz necessário dar ênfase aos fatores que levaram o servo do Eterno a cair, para que ele fosse provado, purificado e embranquecido. Em Lucas 22, do 31 a 34, 45 a 51, diz assim: eis aqui um estudo sobre a queda de Pedro. Vamos analisar. São pelo menos 5 fatores que levam Pedro a negar Yeshua HaMashiach. Primeiro, começou com orgulho, a soberba e a incredulidade. Ele, porém, respondeu: Senhor, estamos prontos a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Yeshua lhe disse: afirmo-te, Kefas, que hoje mesmo 3 vezes negará que me conheces antes que o galo cante. Orgulho, conceito exagerado de si próprio. Pedro confiou muito em si mesmo. Pensou que podia tudo através da força física. Ele não sabia da gravidade do momento que estava vivendo. Kefas acreditar demais em si mesmo. E há situações em que dependemos muito de uma força extrema, isto é, do Eterno. Não conseguimos vencer sozinhos. Soberba, achar que era o melhor do que todos os talmidins. O Eterno resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Em Tiago 4:6. Incredulidade. Pedro não acreditava que tudo o que o Senhor estava dizendo ia acontecer. E por isso se achava autoconfiante. A autoconfiança nem sempre é o caminho. Precisamos aprender a depender do Eterno nos momentos de incertezas, a acreditar mais nas palavras do Senhor. Segundo, seguiu na falta de oração. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Lucas 22:45. A falta de oração pode levar o homem ao sono espiritual, ao comodismo e até ao naufrágio da fé. Porque não estavam orando. E Yeshua disse a eles: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus 26, em Mateus, de acordo com a tradução João Ferreira de Almeida, 26, 40, 45, que por 3 vezes Yeshua o incentivou a orar, mas eles continuam a dormir, por isso negou o Salvador. A oração é imprescindível na vida de qualquer ser humano e sem oração o naufrágio é inevitável. Terceiro, avançou mais ainda com a tentativa de lutar contra as trevas, com armas carnais. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote com touro à orelha. Está em Lucas 22:50. O versículo acima diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote, referindo-se a Kefas, conforme disse o emissário João e Ronan, no capítulo 18:10 de seu escrito. Quando o homem está cheio de si, confia em suas próprias forças. Sabedoria, poder financeiro, na justiça humana e em muitas outras coisas. Acha que se pode resolver tudo sozinho e aí está num grande perigo. Quarto, confirmou-se seguindo Yeshua de longe. Então, pretendendo o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote Kefas, seguiu de longe. Seguia a Yeshua de longe em uma demonstração de vergonha de ser crente ou de acreditar no Mashiach, medo de ser identificado com o Messias, medo de ser taxado como pessoa antiquada, desatualizada, Zé Povinho e pé de chinelo. Seguir a Yeshua de longe é uma forma de covardia
E hoje o que temos visto muitos covardes no nosso meio, no meio aí de que não, eles não declaram a fé, né? Pessoas covardes é aquela que é desleal, traiçoeira, medrosa e que não assume o que realmente acredita. Porém, seguir Yeshua não é ser nada disso. Antes é ser o súdito do reino do Eterno e ser um representante dele aqui neste mundo. É ser um salvo da condenação eterna. Quinto, culminou com a comunhão com as trevas. E quando acendia fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Essa é uma grande oportunidade para negar Yeshua. O assentar-se à roda dos escarnecedores, pois ali todos são inimigos deles. São os críticos mal intencionados, com linguagem maliciosa e ofensiva. Portanto, estar numa roda com essas pessoas e se candidatar-se à derrota com certeza, é se candidatar à derrota com certeza. Comungar com as trevas é participar e concordar com seus feitos, é dizer sim ao pecado. Comungar com as trevas é estar de mãos dadas com o inimigo de nossas almas, que quer a qualquer custo a nossa derrota e nos levar para junto de si. Créditos. O reencontro de Kefas Rachalia, Pedro emissário, após o ter negado. Antes de haver caído, ele se achava o melhor de todos os missionários, os emissários, os talmidins, mas agora ele se acha o pior dentre eles. Antes de cair, ele era orgulhoso, soberbo, prepotente, intolerante, mas agora ele é modesto, humilde, insignificante e tolerante para com os fracos. Ele disse que amava a Yeshua até a morte, mas agora ele estava diante do seu rabino mestre de novo e tenta responder a ele a seguinte pergunta. Depois de comer, Yeshua perguntou: Simão Kefas, filho de Onã, você me amas realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Yeshua: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Yeshua disse: Simão Kefas, filho de Onã, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Yeshua: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de Yohanã, você me ama? Pedro ficou magoado e entristeceu-se por Yeshua lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Yeshua: Cuida das minhas ovelhas. Yohanan 21, 15, 17. Yeshua perguntou 3 vezes se Pedro o amava, por 2 motivos. Primeiro, porque Pedro negou 3 vezes antes que o galo cantasse, conforme Yeshua havia predito, cuja intenção era de fazer Pedro se lembrar disso e mostrar que antes de sua queda Yeshua já sabia que ele o negaria 3 vezes. Segundo, porque conforme o texto grego, nas 2 perguntas anteriores, Yeshua usou o verbo amar. Mas, como Kefas só podia responder com o verbo gostar. Então, na terceira vez usou o verbo gostar, porque já que Pedro não lhe podia responder da mesma altura, então Yeshua desceu ao seu nível, usando a forma mais comum de se relacionar com o próximo. Segundo, Shaul Rachalia. A história do espinho da carne de Shaul é bem conhecida da maioria daqueles que conhecem as escrituras Brit Hadash, os Ketuvim Netzarim. Mas ninguém pode afirmar categoricamente qual seria este espinho. Contudo, o próprio texto explica
e que era esse espinho. O que era esse espinho? Ou seja, era uma legalidade de um mensageiro de Satã, Satanás, para esbofetear de alguma forma o seu servo do Eterno, mas isso com a devida permissão do Eterno. Por isso mesmo era uma legalidade, cujo objetivo seria de manter Paulo, Shaul, na condição de humilde, conforme referências bíblicas abaixo. Está em 2 Corintaiar Aleph, em 2 Coríntios 12, 7 e 8. E para que não me exoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satã, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Eterno que afastasse de mim. Quando o Eterno resultou tirar o espinho da vida de Shaul Rachalia, o emissário lhe ofereceu esta explicação: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Corintaiá Aleph, em Corintaiá Bet, em Coríntios, 2 Coríntios 12, 9. A graça contradiz o merecedor. Se Shaul no passado se julgou autossuficiente, ele não continua assim. Filipenses 3, 4, 11. Nas tribulações, ele aprendeu a depender da graça do Eterno. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa de nossa própria capacidade, facilmente esquecemos do Eterno. Nas horas de mais fraqueza, quando sentimos incapazes de resolver os nossos problemas, sozinho entendemos a volta para o Eterno e nos entregar à poderosa mão dele. Nossa inteligência não nos basta, nossos recursos financeiros não nos bastam, nossos amigos não conseguem preencher essa necessidade. A graça do Eterno nos basta e o poder dele se manifesta através de nossa fraqueza. É exatamente isso que Shaul Rachalia entendeu. Em Corintaiá Bet 12, 9 está escrito: de boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Machia. Em 12:10 ele continua e diz: Paulo fez a afirmação difícil de entender e mais difícil ainda de explicar na nossa vida, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Atrás dessas palavras enigmáticas, encontramos algumas lições importantes e edificantes. Vamos procurar entender o que Shaul Rachalia disse e como aplicar esses ensinamentos quando enfrentamos dificuldades. Porque estar de pé nem sempre significa estar aprovado, purificado e embranquecido diante do Eterno. Porque ele conhece o encoberto, mesmo aquilo que esteja oculto de nossos próprios olhos, por estarmos cegos pelo pecado. Portanto, nem sempre que caímos significa que fomos derrotados e reprovados definitivamente, porque algumas vezes é necessário cairmos para que o Eterno nos prove, nos purifique, nos embranqueça e por fim nos levante de novo, através do seu poder. Amém. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão, disse Daniel 12:10. Muito importante, com as nossas quedas, com a queda que às vezes caímos com o cotidiano, devemos entender que através destas quedas, o Eterno pode trabalhar para aperfeiçoar a sua vontade em nós. E através dessas quedas, conforme os textos citados das Sagradas Escrituras, o Eterno se manifesta de forma amorosa, nos ensinando, e nem todo que cai quer dizer que está derrotado. Não, se pertencemos ao Eterno, se caímos é porque Ele quer nos ensinar.
É lógico que devemos ter a consciência de nunca errarmos, de sempre estarmos alicerçados na pedra que é o Machia. Não vejamos ele como pedra de tropeço, mas se assim for a vontade do Eterno para com nossas vidas, nos deixar cair para aprendermos que assim seja. Faço esse comentário, que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, em nome do seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Amém.